Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos de mais um tema de extrema importância. Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Fazendo isso, vocês nos ajudam a promover a palavra de Deus em outras pessoas também, ok? Gente, o tema de hoje é o seguinte: eu estou aqui para falar de um fato que aconteceu no Congresso Nacional. Entre tantos temas, tantos projetos de extrema importância para o Brasil, os deputados votaram para tirar o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, tá? Só para você entender, o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Econômicas. O que esse órgão faz? Ele fiscaliza, ele monitora todas as transações financeiras que acontecem aqui no Brasil, com o objetivo de impedir a lavagem de dinheiro e transações financeiras fraudulentas, tá? Entre muitas outras funções que esse órgão executa, as principais são evitar a lavagem de dinheiro e operações financeiras fraudulentas, ok? E um detalhe muito importante, tá? Toda transação financeira acima de R$ 10.000, se for suspeita, dentro do dia ou durante um mês, tem que ser comunicada ao COAF. Transações financeiras acima de R$ 100.000, essas transações, esses saques, têm que ser comunicado a esse órgão, seja transação suspeita ou não, ok? E daí, os nossos deputados, e eu queria aqui enfatizar a bancada evangélica, na sua maioria, os deputados, eles votaram para tirar o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Por que o COAF estava no Ministério da Justiça? Hoje, o ministro da Justiça, quem é? Sérgio Moro, tá? E esse órgão, ele foi para o Ministério da Justiça com o objetivo de fortalecer o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, às transações financeiras fraudulentas. Então, o objetivo desse órgão estar no Ministério da Justiça era esse: combater a corrupção. Então, os deputados votaram e tiraram o COAF do controle do ministro Sérgio Moro, tá? Só para você ter uma ideia, o juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, ele condenou mais de 140 pessoas, aproximadamente 140 pessoas, e dessas 140 pessoas, entre políticos, donos de empreiteiras e até doleiros, ele condenou 140 pessoas. Essas condenações somaram aproximadamente 2.000 anos de prisão e mais de 20 bilhões de reais foram recuperados para os cofres públicos. Mais de 20 bilhões de reais que foram desviados para outros países, para contas de laranjas. Esses mais de 20 bilhões de reais, eles foram recuperados por essa operação. Então, muitos deputados, e eu queria aqui enfatizar, deputados da bancada evangélica que votaram para que o COAF saísse do Sérgio Moro e fosse para o Ministério da Economia, tá? Então, eu pergunto a esses deputados: o que vocês temem? Qual o medo de vocês, uma vez que o COAF está sob o controle, sobre a jurisdição do juiz Sérgio Moro? O dito popular diz o seguinte: quem não deve, não teme, ok?
Eu queria falar para vocês agora dos deputados da bancada evangélica. A maioria dos deputados votaram para que o COAF saísse do Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, para ir para o Ministério da Economia. Eu queria até perguntar para ele se faz sentido um órgão que combate a corrupção estar no Ministério da Economia. O Ministério da Economia, a principal atribuição do Ministério é criar iniciativas para incentivar a economia, o crescimento da economia aqui do país, né? O COAF é um órgão cujo o caráter dele principal é justiça, é combater a corrupção. Então, qual é a finalidade do COAF sair do Ministério da Justiça e ir para o Ministério da Economia? E um detalhe importante, tá? O juiz Sérgio Moro, ele é chefe da Polícia Federal. E também a Polícia Federal é ligada ao COAF, tá? Todas as transações suspeitas que o COAF fiscaliza são comunicadas à Polícia Federal, à Receita Federal, com o objetivo de combater a corrupção, ok? E agora eu vou falar aqui para vocês quais foram os deputados da bancada evangélica que votaram para o COAF sair do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Preste atenção aos deputados. Foram 33 deputados que votaram para o COAF sair do Ministério da Justiça. Preste atenção quem foram eles. Abílio Santana, do PHS da Bahia, ligado à Assembleia de Deus. Agnaldo Ribeiro, do PP, Partido Progressista do Pará, ligado à Igreja Batista. Alexandre Serfiotis, do PSD do Rio de Janeiro, ligado à Igreja Fazei Discípulos. Altineu Cortez, do PR do Rio de Janeiro, ligado à Assembleia de Deus. André Abdon, PP, Assembleia de Deus. André Ferreira, PSC Pernambuco, Assembleia de Deus. Auro, do Partido SB, do Rio de Janeiro, Igreja Metodista. Benedita da Silva, PT, do Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana. Bispo Océsio, PRB. Preste atenção nesse partido aqui, ó, PRB do Pernambuco, Igreja Universal. Celina Leão, PP, Comunidade das Nações. Kleber Verde, PRB, Maranhão, Assembleia de Deus. Daniela Dovaguinho, MDB, Rio de Janeiro, Igreja Nova Vida. Davi Soares, olha só, Davi Soares, filho do R.R. Soares, Democratas, São Paulo, Igreja da Graça. Fausto Pinato, PP, São Paulo, Congregação Cristã. Gilberto Abramo, PRB, Universal. Glaustin da Focus, PSC, Goiás, Assembleia de Deus. Jonatas de Jesus, PRB, Roraima, Universal. Júlio César, PRB, Universal. Laércio Oliveira, PP, Presbiteriana. Manuel Marcos, PRB, Universal. Márcio Marinho, PRB, Universal. Maria Rosas, PRB, Universal. Milton Vieira, PRB, Universal. Olival Marques, Democratas, Assembleia. Otone de Paula, PSC, Assembleia. Policial Kátia Sastre, PR, Assembleia de Deus. Rejane Dias, PT, Piauí, Batista. Roberto Alves, PRB, Universal. Rosângela Gomes, PRB, Universal. Sargento Isidório, Partido Avante, Assembleia de Deus. Tito, Avante, Bahia, Assembleia de Deus. Vavá Martins, PRB, Bahia, Universal. E Vinícius Carvalho,
PRB universal, ok? Um detalhe importante, foram 33 deputados que votaram, deputados da bancada evangélica. Olha aí, povo brasileiro, vocês da igreja que votam nesses deputados, é do interesse de vocês, da população, que esses homens votem dessa forma, tirando um dos principais órgãos de combate à corrupção de um ministério que iria enfatizar, buscar, coibir, inibir e combater a lavagem de dinheiro, a corrupção aqui no Brasil? Tá? Então preste atenção quando você vota em deputados ligados à igreja, tá? Não é porque o candidato é ligado à igreja que você tem que votar nele, você tem que ver o histórico, a vida dessa pessoa, para ver se essa pessoa está realmente de acordo com os seus princípios, os seus valores, ok? Então, 33 deputados da bancada evangélica, a maioria dos votantes votaram contra o COAF no Ministério da Justiça. Eu pergunto para eles, vocês têm medo do quê? Como eu disse, quem não deve não teme. Detalhe importante, dos 33 deputados, 12 eram ligados ao partido PRB, que por sua vez, o PRB, eu não sei se você sabe, é ligado à Igreja Universal. Isso daqui não é nenhuma novidade para mim, tá? Esses deputados dessa igreja votarem dessa forma não me surpreende, não é novidade para mim. Agora, 12 desses 33 deputados eram da Assembleia de Deus, olha só. 12 desses deputados eram da Assembleia de Deus. Só esses 12 da Assembleia e esses 12 da Universal já representa mais de 80% dos votos, tá? Mais de 40% dos votos de candidatos ligados à Universal e mais de 40 de deputados ligados à Assembleia de Deus, tá? Então, olha só, essas pessoas ligadas a essas igrejas votando contra os interesses do povo brasileiro. E eu tenho certeza que também contra o interesse das pessoas que votaram neles, as pessoas ligadas à igreja, tá? Então, gente, um absurdo, pessoas que deveriam trabalhar em prol do povo brasileiro, do povo que elegeram eles, sobretudo o povo da igreja, tá? O povo da igreja que até de uma forma ilegal, tá? As igrejas fazem campanhas, e eu tenho como provar isso, fazem campanhas para eleger essas pessoas, e quando elas chegam lá, elas trabalham contra o povo brasileiro, tá? E ainda mais pessoas que se dizem de Deus, que deveriam ser o exemplo, que deveriam dar o exemplo, fazem totalmente o contrário, o oposto, ok? Então, vamos combater isso, tá? Na descrição desse vídeo tem toda a relação de deputados da bancada evangélica que votaram a favor e votaram contra, e você pode ver todos eles. Se você votou em algum deles, já fique esperto, na próxima eleição já não vota mais, por esse e por muitos outros motivos também, ok? Pessoal, essa era a mensagem de hoje, que Deus abençoe a todos, fique de olhos abertos e até os próximos vídeos, em nome de Jesus.